E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos agora aqui para a gente continuar a história da Fit Life, né? E assim, quando a gente olha no que a gente construiu na última aula, a gente já fez ó, a parte do Bem-vindo à Fit Life, que é a do Hero, a parte dos benefícios, das histórias do cliente. Conheça a nossa academia, que tem todo aquele ponto lá das informações úteis, né, que é aberta de segunda a sexta, e fotos da academia e fale conosco, né? Só que a gente colocou mais uma parte de texto e uma parte semântica. Quando a gente olha aqui, não parece tanto o site ainda que a gente acessa, né? E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai aprender os princípios do CSS. Então, beleza. O que é CSS? Por que ele é tão importante quando a gente estiliza as coisas, né? O CSS é a linguagem de estilização do HTML, das páginas web. E o que a gente vai completar de to-do mesmo, de projeto prático nessa aula? A gente vai fazer toda a parte do header aqui. A gente ainda não vai fazer ele responsivo, vamos só deixar ele para desktop. E depois a gente faz a responsividade e a gente vai fazer essa tela inicial, né? Então o site já vai começar a ter uma cara legal. Beleza? Vamos lá? Eu vou partir a tela aqui, vou colocar daquele jeitinho lá, de colocar o VS Code e o protótipo e a gente já volta. E aí, pessoal? Voltamos aqui, eu já coloquei a tela do Figma do lado esquerdo, né, e o código do lado direito, bem do jeito que a gente está acostumado. E beleza, eu vou iniciar nosso servidor aqui pelo Go Live, né? Ó, show. Agora nosso servidor do HTML ele já está rodando, então qualquer modificação que a gente fizer já vai se refletir na tela. E como eu tinha falado, a gente vai começar fazendo o header. Então, beleza. Quando eu entro aqui, da mesma forma que eu tinha colocado a tag, que é a main, que é o conteúdo principal, né, o main content, agora a gente vai colocar uma tag que chama header, sempre seguindo aqueles princípios da parte semântica. Então o header é tudo que vai conter a parte de cima do site, né, principalmente esse cabeçalho, onde vai ter alguma navegação, o logo, principalmente essa parte de navegação. Então, eu tô frisando isso porque vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter o logo e ela vai ter os itens aqui, né? O início, o benefício, os itens do menu. E, por fim, vai ter um botãozinho que vai ser o entrar. Nesse caso, vai ser o entrar pro sistema que a gente vai criar lá pra frente. Mas, assim, não se preocupem agora, porque isso é pro módulo um pouquinho mais pra frente. Mas, beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? O header, pelo menos nesse caso nosso, ele é responsável pela navegação do site. Então, tem o início, tem o benefícios. O que a gente deveria fazer? Se eu clico em benefícios, ele vai para benefícios, né? Se eu clico para clientes, ele vai para clientes. Então a gente vai fazer a mesma coisa. E para a gente poder fazer isso, existe uma tag específica que chama nav. Então, a gente vai fazer a navegação e tudo que precisar da navegação, pelo menos na parte do header, a gente vai colocar dentro dessa tag. Então, beleza. E aqui, a gente olha que tem o logo. E, pessoal, eu já coloquei o logo aqui no projeto. Eu coloquei ele junto com o index. E eu já vou ensinar para vocês uma boa prática que a gente faz na parte da programação é colocar todos os arquivos dentro de uma pasta que chama assets. Vou criar aqui junto com vocês, ó. Então eu vou colocar o logo, move, e aqui também eu coloquei já a imagem do Hero. Esses arquivos vão estar aqui na descrição embaixo, e se vocês precisarem de alguma coisa, existem também um site que chama OneSplash. Inclusive, eu peguei essa imagem no OneSplash. Se a gente coloca aqui, ó, OneSplash. Beleza. Vou até ensinar vocês, né? É importante essas partes. Porque aí, nesse caso, a gente está fazendo a Fit Life com esses arquivos, dessa cor e tudo mais. Uma coisa que compensa de vocês fazerem é vocês mudarem um pouquinho quando vocês fizerem o portfólio aí de vocês. Até para mudar um pouquinho a concorrência de vocês, senão todo mundo vai ter o da Fit Life. Então, ó, eu até tinha colocado, Jim, se a gente olha aqui, tem algumas fotos que eu utilizei para a gente poder criar, ó. Essa daqui, inclusive, é a mesma foto que está aqui. Então, enfim, eu peguei aqui, são fotos que estão livres de direitos autorais, né? Você só tem que fazer a referência deles. E compensa de vocês pegarem essas fotos e colocarem no portfólio de vocês, beleza? Mas aqui no caso eu já salvei as fotos, já coloquei no Assets. E aí a gente vai realmente criar o header agora, né? Como funciona para colocar alguma foto? A gente vai
colocar a tag image, que é IMG, né? Só que o ponto é que essa tag, ela é igual a meta. Ela não tem um filho, assim, dela. Então, a gente vai colocar o source, que é o atributo principal dela, assim, né? E vai referenciar o assets, que é ponto, barra. Já vai aparecer aqui no nosso VS Code, ó. Eu vou clicar em assets e vou clicar em logo. E aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar ela, mas diferente das outras tags, a gente vai fazer igual do meta, ó. É barra e a flechinha aqui do lado, né? E aí eu salvo aqui. Já tá aparecendo, só que olha uma coisa engraçada. Como assim? Tá aparecendo, mas não tem nada aqui? É porque, na verdade, essa foto ela tem um fundo transparente. Então, se eu coloco uma cor aqui, vocês vão ver que ela vai aparecer. Tanto que aqui, ó, vocês estão vendo que tem algum espaço. E, inclusive, se eu coloco para inspecionar a página aqui, ó, eu consigo perceber que existe um elemento, ó. Se vocês cliquem aqui, vocês conseguem ver, ó, existe um elemento. Ela tá aqui, ó, image source. E aqui vocês conseguem, é porque tá muito pequeno até para mim. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aqui dá pra ver muito fininho que tá escrito Fit Life. Mas não dá pra ver tão bem, né? Porque ela tá com fundo branco. Mas já já a gente consegue ver melhor, beleza? Então tá, pessoal. E agora a gente vai criar a lista de conteúdo. A lista do menu aqui, né? Que é início, benefícios, cliente e tudo mais. Então o que que a gente vai fazer? Nesse caso, ela é uma lista ordenada. Ou tem dois casos assim, é a lista ordenada e a lista que não é ordenada. A lista ordenada é que a sequência depende, assim, a sequência é importante. Nesse caso da gente, a gente vai colocar um L, que é o que não importa tanto a sequência, assim, a gente só vai colocar o início, benefícios e tudo mais. E o LI é de list item, né? Que é tipo o item da lista. E aqui a gente vai colocar, ó, início. Vamos ver, ó, ela vai estar aparecendo. Ó, início. E aqui, só por questão de preguiça, eu vou copiar aqui, vou até ensinar para vocês do jeito que eu mesmo eu faço. Às vezes eu vou lá e copio, acaba sendo mais fácil, né? Então, olha aqui, ó, benefícios, clientes, sobre a academia. Aqui eu vou colocar o contato. E tem o último LI, que na verdade ele é um button, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar LI, eu vou tirar o contato, porque não é isso que a gente quer fazer, né? E vou colocar um button dentro. E aqui dentro do button, eu vou colocar o entrar, que é basicamente o que que a gente quer, né? E olha aqui, ó, a nossa lista já tá aparecendo. Então tem o início, benefícios, clientes, sobre a academia e contato. Bateu aquela dúvida enquanto você tava vendo o vídeo? Pois é, por isso que a First Day criou a aceleração Web Developer, onde a gente vai fazer você ficar imerso em um ambiente de empresa real e fazendo projetos como esse, que são focados na vida real. E vai ter Scrum, deles, monitorias, aulas ao vivo, acesso de 1 ano à nossa plataforma. Enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e se você tiver interesse, clica aqui, conheça mais, faça a inscrição lá que eu vou falar com você e vou te explicar todo o processo certinho. Agora vamos voltar pro vídeo. Mas peraí, Lucas, ainda tá bem diferente que é o jeito aqui do headerzinho que você fez na Fit Life. A gente tá fazendo certo mesmo? Não, pessoal, calma, vai dar certo. Só confia assim. E agora o que que a gente vai fazer? A estilização de fato dela, né? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês, existem alguns modos de vocês estilizarem as páginas. Eu vou ensinar dois diferentes aqui. Que o primeiro é você colocar o style direto aqui na tag, no HTML. Então, por exemplo, eu vou colocar o style e nessa parte eu vou conseguir usar o CSS. Então é aqui que a gente consegue já entender a linguagem de CSS. E o CSS, igual o HTML, ele tem infinitas possibilidades e jeitos diferentes de vocês fazerem as coisas. Então uma coisa que é interessante é vocês darem uma olhada em documentações de sites que são referência, como por exemplo aquele W3 School, que eu tinha mostrado para vocês na aula passada. Inclusive eu vou até dar uma repassada aqui com vocês em algumas coisas, porque são tantas informações que é legal assim a gente mostrar para vocês como pesquisar. Mas nesse caso, eu já vou mostrar para vocês uma propriedade que é o background color.
E nesse caso eu vou pôr um head, só para vocês verem aqui, ó. E ah lá, falei que o logo, vocês têm que acreditar em mim. O logo tava aqui, ó. E agora que a gente colocou a parte do background head, deu para ver que o logo apareceu. E aqui a parte que ele ficou branca é a parte que ele realmente existe, assim, né? Mas beleza, e essa parte aqui ainda tá com início, benefícios, cliente, ela ainda tá um pouquinho estranha, né? Quando a gente olha aqui, existe uma propriedade dentro do L, que eu vou colocar o style, porque nesse caso tem os bullet list, né? Que eu costumo chamar assim, eu nem sei como que é o nome específico, talvez em português, mas é a lista mesmo, né? É o pontinho da lista que tá aqui. Então como que a gente tira isso? Porque nesse caso ela é uma lista que a gente quer, mas eu não quero esse bullet list. Então o que que eu vou fazer? A gente vai colocar list style. E aqui dá pra gente alterar para várias coisas, ó. Vamos brincar com isso aqui, ó. Disk, qual que é a diferença? Ih, eu acho que é o mesmo. Calma aí. Aqui, eu acho que esse aqui é o disk, né? Peguei o único que era igual. Vamos ver, ó, o inside... Ah, pode ser o decimal, né? Aqui ele muda, né? O decimal, ele acaba sendo decimal mesmo, né? Que é 1, 2, 3, 4. Vamos ver só mais um. Vamos ver o Georgian. Aí aparecem uns símbolos aqui bem legal, né? Mas enfim, nesse caso a gente não quer nenhum. Então eu vou colocar none, que é para não aparecer nenhum. Então agora já ficou um pouquinho legal. Olha aqui, ó. E agora eu vou ensinar para vocês o novo conceito, que ele é basicamente um conceito de display e como que a gente se relaciona com os itens na tela. Então, o que você está querendo dizer assim, ó? Se eu olhar aqui, como que funciona? Eu vou até afastar um pouquinho o código para ficar melhor. Mas olha aqui, ó. Tem um LI e se eu passo aqui na tela dele, vocês estão vendo que ele está ocupando a tela inteira. Ou pelo menos do início que ele vai até o final. Então eu vou clicar aqui e dá para realmente ver isso, né? E aqui, quando a gente olha, o display, ele é list item. E se eu clico aqui, no LI, no L, ele tem toda a parte, ele vai desde o início até o final, né? Mas não é isso que eu quero um do lado do outro. Então, o que que a gente pode fazer? E até uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Se vocês alteram aqui dentro do elementos, do modo desenvolvedor, acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque dá para alterar, dá para ir vendo como que fica. E aqui eu vou colocar uma coisa que chama display e flex. E olha aqui, peraí, já funcionou totalmente aqui, né? O que que a gente está fazendo? A gente quer que os elementos, eles ocupam um espaço do jeito flex. O que que é um jeito flex, assim, né? Do jeito flexível. Então, ele vai ocupar o tamanho dele. E ele vai ocupar meio que em linha reta, assim. E existem algumas directions, que é o flex direction, né? Que é a direção onde você quer ocupar. Então, existe o row, que você vai ocupar ele numa linha reta. Existe o column, então você quer ocupar ele todo, ele verticalmente assim. Nesse caso, a gente quer o padrão. Então, ó, se eu atualizo aqui como eu mexi só no modo de navegador, só no modo de desenvolvedor, né? Não vai adiantar muita coisa. Então aqui, o que que eu vou fazer? O list style vai estar assim, né? Eu vou colocar ponto e vírgula, que é como que a gente coloca uma outra propriedade. Se eu coloco sem ponto e vírgula, não vai dar certo. E aqui eu vou colocar display. Eita, escrevi errado. Display e flex. Show! E aqui apareceu Aqui apareceu de um jeito legal, mas eles estão muito perto um do outro, né? O que que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso colocar, por exemplo, colocar style aqui também. E aqui, por exemplo, eu posso colocar uma margem à direita, que é margin right, né? É tudo em inglês. Então, eu vou colocar um margin right. E aqui eu posso colocar, não sei, tipo 20 pixels. E aqui ele já ficou 20 pixels. E um jeito que a gente poderia resolver esse problema, né? Ele seria a gente colocando o style em cada um deles. E aí a gente vai repetir código. Vocês sabem que repetir código não é tão legal assim. Então vamos entender como que a gente melhora aqui. Mas antes da gente entender um jeito de importar pelo CSS mesmo, eu vou mostrar uma coisa que talvez vocês nem perceberam até agora.
Mas vocês estão vendo que tem um espaço aqui, eu vou até aumentar de novo a tela aqui. Vocês estão vendo que tem um espaço branco aqui? O que é isso? Mas como assim? A gente não definiu esse espaço? Da onde que veio esse espaço, sim? Se eu, inclusive, pegar e ir no modo desenvolvedor de novo e selecionar aqui, você consegue ver que esse espaço ele pertence ao HTML. E o nav, que é a parte que a gente começou a desenvolver mais, ele tá só nessa parte dentro do ponto branco, assim. O que é isso? Tá, pessoal, isso é o quê? Isso é porque o HTML, ele vem com CSS padrão. Então, até uma coisa que a gente tem que fazer no início do código, a gente tem que fazer uma parte que é o reset CSS. Isso é tão famoso assim, que se a gente pesquisar na internet, a gente vai conseguir encontrar. E é o que eu vou fazer com vocês aqui agora, beleza? Vamos lá. Deixa eu ir mais para cá, voltar ao código e beleza. Aqui, como que a gente vai fazer, né? Vou colocar reset CSS HTML. E aí, beleza, ó, reset CSS, tem até algumas coisas interessantes aqui, né? Mas eu vou pegar esse site aqui, que ele já manda exatamente o ponto que a gente precisa colocar, ó. A gente precisa colocar esse código como um CSS da página e a gente vai ter que importar ele, né? Então, beleza. Nesse caso aqui, vou colocar um outro arquivo que vai ser o folder. E nesse caso eu vou colocar styles, né? Que é onde que a gente vai colocar todos os styles. Que no caso vai ser arquivos CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar um arquivo CSS, que é o reset CSS. E aqui eu vou simplesmente colocar esse código. E show! Beleza, aqui ele já fez algumas coisas, ó. Então o que ele fez? Ele colocou HTML e várias coisas aqui com margem zero, padding zero, border zero. Ele tá zerando tudo, ele tá resetando mesmo o CSS da página, né? Mas tá, e o que a gente faz agora para importar? Porque se vocês perceberem, eu nem coloquei ele no meu HTML, né? Ainda tá do mesmo jeito, ó. Atualizei. Ó, ele tá atualizando aqui, ele continuou do mesmo jeito. Mas a gente tem que importar o CSS, né? Senão vai acabar não dando certo. Então, beleza. Eu vou colocar o link, que é o quê? É pra gente linkar um elemento, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a relação que a gente tem com esse elemento. O que eu quero linkar, né? Então, a gente vai colocar rel igual a style sheet. Que é o quê? É uma folha de style, né? Uma folha de estilo, assim. E beleza. Só que aí a gente já falou o que ela é, né? Mas ainda falta o ponto da gente colocar o href. Que é o quê? É a referência. Eu já falei que ela é uma folha de estilo, mas eu ainda não falei qual que é a referência mesmo, né? Eu vou colocar ponto barra para conseguir achar o styles aqui. E beleza. Barra CSS e aqui eu vou lá e fecho a tag. E olha aqui que legal. Pera aí, já aconteceu bastante coisa, ó. Ele resetou tudo. Ele literalmente resetou todas as propriedades do HTML que são padrões. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, ele resetou a parte do H1, que ele ficou menor, resetou a parte do H3, porque isso tudo é importante que a gente faça caso a caso, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, beleza, pessoal. Só que aqui eu ensinei para vocês uma coisa que é como vocês resetam, né? Mas a gente ainda tem esse problema aqui, que é o problema de ter muitos dados nessa parte aqui do style, ter que colocar isso. Existe um jeito mais fácil de fazer, que é a gente definir classes para essas tags do HTML. E a gente chama essas classes dentro dos arquivos de CSS. Tá, eu vou ensinar para vocês o que significa isso, né? Então eu vou clicar aqui. Eu vou colocar, por exemplo, home.css, que vai ser o CSS da home, né? Dá pra gente criar, assim, dá pra vocês brincarem, colocarem um CSS, um arquivo de CSS só pro header, um só pra hero. A gente vai fazendo aqui, quando ficar grande a gente vai dividindo pra ficar do jeito legal, beleza? E aqui o que a gente vai fazer? Tem que importar esse arquivo agora também, né? Então eu vou fazer, ó, link rel styles. Só que aqui agora, em vez de ser reset.css, a gente vai fazer home.css, né? E show, não aconteceu nada porque não tem nada aqui, né?
O que que a gente vai fazer? Ó? A primeira coisa que a gente tinha colocado aqui é background color. Show! Então aqui, ó, vou colocar dentro da nave. Então existem dois jeitos da gente fazer uma referência aqui no CSS. Ou a gente pode colocar a tag direto, que é, por exemplo, nave. Ou a gente pode colocar, por exemplo, uma class, que é tipo, a gente, em vez de colocar nave aqui, a gente coloca class. E essa class é navigation, sei lá. E, só que nesse caso aqui eu vou colocar nave direto, mas o que que a gente diferenciaria é que a gente coloca ponto se for classe. Se for o item direto, a gente vai colocar só a parte do nave, por exemplo. A gente vai fazer as duas partes e depende muito do caso, assim. Colocar nave direto. E aqui, por exemplo, eu vou colocar background color igual a red. Tá, não mudou nada, né? Não mudou nada porque não é para mudar mesmo. E aqui, inclusive, eu vou excluir o style e ele continuou igual. Então, isso quer dizer o quê? Que o CSS tá dando certo, né? Se, por exemplo, eu colocar green, ele vai mudar para green. Então, a gente realmente comprovou que isso tá funcionando. Eu vou voltar para red aqui, para ficar certinho. E eu também vou mudar aqui o L. Uma boa prática que a gente consegue fazer é, ó, existe o nave. Dentro do nave existe o UL. Então, eu vou colocar nave UL. Eu poderia colocar o L direto, mas o que vai acontecer? Se eu criar algum outro L dentro da minha home, ele também vai mudar o valor. Então é por isso que às vezes é importante da gente colocar uma class mesmo, né? Uma classe. Porque ele só vai mudar aquela classe em específica. Nesse caso aqui, assim, só vai ter um L dentro da nave. Então não tem problema da gente colocar assim, porque evita ter tanta classe. E nesse caso aqui, eu vou colocar o style, vou colocar tudo que tá aqui dentro, ó. E aí eu vou deletar o style de novo, ó. Aqui ele vai ficar estranho, mas aí se eu coloco aqui dentro, ele já volta do jeito que a gente tava, né? E beleza, pessoal. E aqui uma coisa que eu vou fazer para também evitar de ficar colocando classes, eu vou, por exemplo, fazer um nave, LI, ó, nave, o L e LI, que é exatamente a ordem que a gente está aqui, né? Eu também vou retrair para ficar melhor aqui. É nave, o L e LI. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui, nave, o L e o LI. E eu vou fazer aquela parte do margin right 10 pixels, por exemplo. E aqui vocês podem ver que ele fez em todos. E esse daqui tá até um pouquinho mais, né? Porque ainda tá com aquele style. E ele colocou 20 pixels. A gente vai alterando e vai vendo como que fica legal, beleza? Mas nesse caso aqui, o que que aconteceu? A gente já tem o display flex, que eu tinha explicado para vocês. É para deixar todos os posicionamentos flexíveis, né? Coloca só o elemento e elemento do jeito flexível. Só que vocês percebem que a imagem aqui e o início, a lista de itens ainda não tão certinho como está no protótipo, né? A gente tem que estar o FitLife aqui e todo o resto aqui, né? O que está acontecendo, pessoal? É porque do mesmo jeito que estava tendo problema do início, benefícios, cada um tá embaixo, ó, se eu tiro aqui o Display Flex, ainda vai continuar igual. Coloco, ele vai dar certinho, né? E aí, beleza. A gente também tem que fazer isso com a tag nave, né? Por quê? Porque a foto tá ocupando o espaço inteiro aqui. E essa parte aqui, que é a lista, ele também tá ocupando o espaço inteiro. Então eu vou colocar display e flex. E aqui, beleza. Ó, tá chegando perto, tá chegando perto. Mas se a gente olhar aqui, ó, ainda não tá dando certo. Porque aqui o que a gente tinha falado é que o logo vai estar da parte esquerda e a lista, os itens vão estar da parte direita, né? Eles vão estar alinhados para a direita. E aqui eles estão todos juntos. O que está acontecendo, pessoal? É porque nesse caso eu acabei de falar para eles deixarem um espaço entre eles, né? E se relacionar assim, de um jeito flexível. Então vai ter a imagem e flexivelmente você vai colocar todo o espaço que ocupa, por exemplo, o L. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha um espaço entre eles. Então eles ocupam alguma coisa entre eles, tipo uma parte à esquerda, outra parte à direita. E é para isso que a gente usa uma parte que chama Justify Content. Então, ó, Justify Content. Justifique meu conteúdo
E aqui dá até pra gente ver o que tem, ó. Tem várias opções. Tem, por exemplo, left, right. Vamos colocar right só pra vocês verem. Ele vai pra direita, né? Então ele fica justificado agora pela direita. Mas não é o que eu quero ainda. O que eu quero é que tenha um espaço entre eles. Ou seja, space between, né? Então aqui, space between. E pronto, pessoal. Nossa, a gente tá quase conseguindo aí. Será que vocês pensavam que seria tão fácil assim? Mas aí, beleza. Mas ainda tá faltando algumas coisas, né? Essa parte aqui dos itens, eu queria que alinhasse no centro. Eles estão alinhados para cima, né? E aqui eu vou dar uma olhadinha. Ó, como que tá funcionando a parte... Chegar para cá o código de novo, né? Como que tá funcionando aqui a parte do... Ó, aqui tá o nav, eles estão com space between, tá certinho. Mas dentro da UL, ela tá ocupando o espaço inteiro. Isso é legal. Exatamente o que a gente queria, né? Mas tem um probleminha aqui. Que a UL, ela tá ocupando, mas os itens não. Então, como que a gente consegue resolver isso daqui, né? A gente vai colocar uma propriedade dentro da UL que chama align itens. Então, ó, os itens dentro da UL vão estar alinhados no center. Que vai ser no centro. Então, perfeito, pessoal. Já estamos chegando muito, muito, muito perto daqui, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou aumentar um pouquinho esse espaço aqui para ficar mais bonitinho ainda, né? E falta uma última coisa, né? Que é, por exemplo, a gente conseguir definir, por exemplo, o font size. Talvez está muito pequenininho, não tá? Aqui eu vou colocar 15 pixels. Vamos ver como que dá. 15 pixels diminuiu. Então eu vou colocar 25, só para ver. Ih, aí ele ficou muito grande. Então eu vou colocar 20. Ficou um tamanho legal? Vamos ver. Porque quando eu... Ó, ficou um tamanho legal. Porque quando a tela fica grande, ele fica de um tamanho legal, né? E a última coisa que falta é a gente conseguir definir esse button, de deixar ele de forma melhor, né? No caso aqui, ele ainda tá... Tipo, ele tem que ficar branco, com background branco, e tem um entrar. Então, peraí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar nave, UL, LI e button. Ficou um pouquinho complicado, pessoal, mas isso é importante, porque agora eu altero exatamente o ponto que eu quero alterar, sabe? Então aqui eu vou fazer algumas mudançazinhas que vocês vão entender. Primeiro, eu vou aumentar o widget dele. O widget é o quê? A largura, né? Então eu vou aumentar e vou colocar em 150 pixels. Ficou de um tamanho legal. Eu vou aumentar a tela aqui, vocês vão ver que ele tá ficando de um tamanho legal, ó. Tá ficando bem legal o menu. E aqui eu já coloquei a largura dele, né? E show! O que que eu vou fazer aqui? O background color, nesse caso aqui, eu preciso que ele fique branco. Então tá certinho. Mas a cor dele aqui, ele tá ficando preto, né? Então eu vou colocar color white. Então, beleza. Na verdade eu errei, né? Aqui era para ele ficar com a cor vermelha. Então eu vou colocar red. Aí, agora tá certinho. Mas ele ainda tá um pouquinho grande. O que que eu posso fazer para isso, ó? Eu vou colocar border radius 999 pixel, assim, para ele ficar bem redondinho. Então, ó, ele já tá bem redondinho, ele já tá bem legal. E, por exemplo, eu posso colocar uma borda. Uma borda fica legal. Aqui ele tá com uma borda meio preta já, né? Aqui eu vou colocar um border de 5 pixels, por exemplo, que é o tamanho dele, assim. Ela vai ser sólida, então existem algumas coisas aqui, né? Ele vai ser sólida e ele vai ser white. White. E aqui ele ficou bem legal, ó. Não ficou praticamente o botão que a gente queria? Ele só precisa ficar um pouquinho maior, né? Isso daqui a gente consegue deixar ele um pouquinho maior, por exemplo, aumentando a fonte dele. Então, fonte, ó, do mesmo jeito que a gente aumentou aqui a font size. E aqui, por exemplo, eu vou colocar o mesmo tamanho daqui. Colocar 20 pixels, ó. E aqui ele ficou um pouquinho legal, só que eu acho que eu vou dar uma diminuídazinha que ele fica mais legal. Ó, então ficou muito parecido do jeito que tá. A gente ainda vai aprender como que a gente muda a fonte, porque essa tá na fonte padrão, né? Mas a gente chega e eu vou mostrar pra vocês como que tira a fonte do Google e tudo mais. Mas aqui, pessoal, já tá quase certinho. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci. Aqui, os itens estão pretos, né? No protótipo, eles estão brancos. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ser colocar color
e white. Então, show, pessoal. Eu vou até aumentar a tela aqui. Ó, tá muito parecido. Só falta a gente alinhar o botãozinho um pouquinho para a direita, né? Mas aqui tá muito parecido. Muito parecido mesmo. Então, vou colocar assim. Vou voltar aqui a tela, né? E show. Uma coisa que eu vou fazer é que eu percebi que o button, ele ainda não tá um pouquinho grande. Eu vou colocar a altura dele. Eu vou colocar, por exemplo, que ele ocupe 50%. Vamos ver como é que ele fica. Ele ficou exatamente assim, né? Ainda não ficou legal. Ocupe 100%. Ó, aqui agora ele já tava ocupando 100%, né? Aqui ele ficou um pouquinho estranho, né? Eu vou colocar 60 pixels. Acho que ele vai ficar legal. Ó, ele ficou quase igual. Acho que ainda um pouquinho menos, né? Vou colocar 50 pixels. Agora ele ficou bem legal, ó. Ficou bem parecido com o que a gente precisava. Para terminar, eu vou colocar só mais um pouquinho aqui dentro do LI. Eu vou colocar mais um pouquinho, tipo 25 pixels, porque tá ficando um pouquinho grande quando a tela fica grande, né? Vou colocar 25. E nesse caso do da FitLife, que é a image, né? Vou colocar nave. Em vez de ser o L agora, ele é image. Lembra aqui, ó, que a gente definiu que é o nave e o image já. Então eu vou colocar nave e image. Eu vou colocar, por exemplo, um margin left. Aí eu vou colocar uns 20 pixels, só para ficar legalzinho. Então, ó, quando a gente amplia a tela, ele ficou bem legal, ficou bem parecido com o que a gente precisava. Só tem um ponto que aí eu vou passar para vocês. No projeto, vocês estão vendo que esse vermelho, ele tá um pouquinho diferente desse vermelho, né? Porque é diferente, assim, a cor. E aí eu vou passar para vocês que essa cor, vou voltar para cá, né? Essa cor, ele não é o red aqui que tá mostrando no que você coloca, ele já fica padrão. Nesse caso aqui, ele é esse dado aqui, que é o B90000. Então ele vai ficar com a cor bem certinha que tava lá. Eu vou copiar aqui e vou deixar assim, ó. Então agora realmente ficou muito parecido. Boa, pessoal. Então a gente já tem todo o nosso header construído aqui, né? A gente vê que a imagem está à esquerda, todos os itens do menu estão à direita, bem do jeito que é nosso protótipo aqui, né? A gente ainda vai entender que a fonte não está exatamente a fonte que a gente está usando, mas a gente ainda vai aprender como importar isso com o Google. E na próxima aula, a gente vai fazer toda a parte aqui do Hero, né? Colocar o título maior, definir eles no meio aqui, colocar a imagem de background. E também, vocês talvez não conseguiram perceber, mas ainda existe um fato, ainda existe um ponto assim do header, que ele não tá 100%. E a gente vai entender na próxima aula que fica um pouquinho mais fácil de ver, peraí, o que tá acontecendo. Mas é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!